Sim, Deus tá. É pra cima mesmo isso? Vai ficar, vamos ver hoje, vai chutar a fumaça, vai ficar. Deus é Pai, isso é muito bom. A banda dos decorados. A banda dos decouros. A gente pode decouros. Now I'm seeing all the colors, you open up my eyes. You did it in a moment, my darkness in a light. You gave me purpose, I'm chosen. Without you, I'm nothing, I realize. You're all that I want. You say the word and I'll follow. I won't let anything get in the way. Nothing, no, nothing can stop me. 'Cause I'm better, better with you. You say the word and I'll follow. I won't let anything get in my way. Nothing, no, nothing can stop me. 'Cause I'm better, better with you. You are here as we're lifting up your name, lifting up your name. You are here as we're giving you the praise, giving you the praise. The kingdom of God is released in this atmosphere, where freedom and breakthrough and victory are right here. Where you are is where I wanna be, in your presence. There's no place that I would rather be, 'cause with you, Jesus, it's heaven on earth. You are here as we all agree, your power is released. You are here as your spirit falls, there are miracles. The kingdom of God is released in this atmosphere, where freedom and breakthrough and victory are right here. Where you are is where I wanna be, in your presence. There's no place that I would rather be, 'cause with you, Jesus, it is heaven on
vivo estou em teu amor por mim. Me perdi no caminho, mas da morte me salvou. Vivo estou em teu amor por mim. Oh, e eu não me calo sobre seu amor. Você é tão bom, Jesus, e eu não me calo sobre seu amor. Você é tão bom, meu Jesus. Estou em teu amor por mim. Me perdi no caminho, mas da morte me salvou. Vivo estou em teu amor por mim. E eu não me calo sobre seu amor. Você é tão bom, Jesus. Sobre seu amor, você é tão bom, meu Jesus. Não me importo se o louco parecer, eu corro atrás de ti com todo o meu ser. É como um fogo, eu não posso conter, explodindo em meu ser, teu nome gritarei. Não me importa se um louco aparecer, eu corro atrás de ti com todo o meu ser. Teu nome gritarei, Jesus. E eu não me calo sobre seu amor. Você é tão bom, Jesus. E eu não me calo sobre seu amor. Você é tão bom, meu Jesus. E eu não me calo sobre seu amor. Você é tão bom, Jesus. E eu não me calo sobre seu amor. Você é tão bom, meu Jesus. Boa noite, você que está nos acompanhando através dessa transmissão. Seja muito bem-vindo a mais um Family Service. Nós, a Igreja do Cinema, queremos te dar as boas-vindas nessa noite. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Essa boa notícia é o seguinte: Jesus, ele vem antes de todos os seus medos ou pânico. Ei, calme, tudo não está perdido. Você ainda tem o que fazer neste ano de 2020. Entenda algo, talvez você está olhando para essa pandemia, para essa situação, e você perdeu toda a expectativa para esse ano. Mas a boa notícia que eu quero te dar é que Jesus, Ele é o quê? Ele é antes de todas as coisas. Olha o que está escrito em Colossenses 1,17. Este livro conta a história do Cristo vivo, e olha o que diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Em Apocalipse 19:13 vai falar o seguinte: Ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus.
Ei, eu quero te convidar a acompanhar conosco essa linda sessão, e o que eu quero te dizer é o seguinte: Jesus, Ele é antes das suas dores, Ele é antes do seu pânico, Ele é antes do seu medo. Jesus, Ele é antes de toda decepção que você teve, de toda experiência ruim que você teve. Jesus, Ele é o que? Ele é amor em meio ao caos, Ele é a solução em meio ao problema, Ele é a vida em meio à morte, e Jesus, Ele é a solução para todos os nossos problemas. Ele é suficiente. Em Cristo nós encontramos vida, em Cristo nós encontramos glória. E eu tenho uma pergunta para te fazer: para o que você está olhando nesses dias? Se você continuar olhando para essa pandemia, meu irmão, você vai ficar perdido. Mas olhe para Jesus, olhe para o consumador, olhe para aquele que morreu por mim e por você, aquele que nos faz reinar em vida, aquele que vive em meio ao pecado, aquele que está entre nós, aquele que não nos muda em meio à circunstância. Ele não muda a circunstância, Ele nos muda em meio à circunstância. Então a boa notícia que eu tenho para você é que Jesus é antes disso tudo. Ele é antes do coronavírus, Ele é antes da crise, Ele é antes de qualquer coisa que você pense que possa te diminuir ou te enfraquecer. Jesus é, e essa é a boa notícia que nós queremos te dar nessa noite. Então eu tenho um convite para fazer para você: mande essa live para todas as pessoas que você conhece. Fique conosco até o final dessa sessão. Eu tenho certeza que você será tremendamente impactado através dessa sessão. Palavras de vida já estão surgindo neste lugar, e eu sei que a sua vida jamais será a mesma. Então não se esqueça que a boa notícia é que Jesus é antes de todas as coisas. Fique com Deus e nos acompanhe. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy.
a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. I'm gonna see In the middle of the storm. louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will rise. Death is defeated. The King is I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery, yeah. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me, yeah. Neste momento nós levantaremos um aleluia em prol da sua vida. Queremos declarar vida sobre você e queremos declarar palavras que são palavras do Senhor para o seu coração. E neste momento eu quero orar por você que está nos assistindo, você que está na sua casa, você está sofrendo com crises de pânico em meio a este caos. Eu declaro sobre a sua vida cura e agora eu quero orar sobre você, eu quero declarar sobre você a paz que excede todo entendimento. Em Hebreus vai falar o seguinte, que nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça em situação oportuna, e essa é uma situação oportuna para que você encontre Jesus e se livre de tudo aquilo que não vem dele. Então se você está aí na sua casa, me acompanhe nessa oração. Senhor, eu oro agora em seu nome, e eu declaro paz sobre todas as famílias que estão nos assistindo, eu declaro paz sobre nossa nação, eu declaro paz sobre o estado do Paraná, eu declaro paz sobre Curitiba, eu declaro paz aos corações que estão nos ouvindo neste momento. Se existe alguém com síndrome de pânico, alguém que está com ansiedade, alguém que passa por solidão, nós declaramos o amor de Deus, nós declaramos o regozijo do Espírito. Seja liberto deste mal agora. Nós queremos que no nome de Jesus somos libertos, somos levados ao trono da graça, somos levados à liberdade. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então encontre agora essa liberdade no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro sobre você e a sua casa a prosperidade que vem do alto. Eu declaro sobre você e sua casa a paz que excede todo entendimento. Se existe alguma briga, se existe algum desentendimento no seu lar durante essa quarentena, eu declaro que as coisas vão começar a mudar a partir do dia de hoje. Eu declaro que o seu lar é um lar santo. Eu declaro que o seu lar é um lar de justiça. Eu declaro que o seu lar é um lar estabelecido por Jesus Cristo. Eu declaro que os anjos estão por você. Seja liberto agora de toda depressão, de toda crise do pânico. Sinta a alegria, a paz, o amor de Jesus sobre o seu coração. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de orar por você. A Bíblia diz que em João 6,
que Jesus, ele é um pão que desceu do céu. A Bíblia fala que no deserto o povo se alimentou do maná, mas eles morreram. Isso quer dizer que fora de Jesus não temos vida. Nele sim, Ele é o pão da vida. Talvez você tenha olhado para as circunstâncias, você tenha visto ao seu redor e você se enchido de medo, se enchido de tristeza, você tem olhado a respeito ao que está acontecendo e a depressão tem entrado, mas eu quero declarar vida para você nessa noite. Quero declarar vida, eu quero declarar que você está liberto de toda ansiedade, eu quero orar junto com você. Pai, eu oro para todos, Senhor. Aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que o sentimento de depressão, de angústia, nessa crise tem entrado, eu declaro vida sobre eles, eu declaro, meu Pai, que está cessado tudo aquilo que é contra a vida deles, que é contra, meu Pai, a permanência do Senhor nos corações. Jesus, eu declaro vida sobre todos, em nome de Jesus. O Espírito Santo me deu um nome, e esse nome é Vanessa. Se você, Vanessa, estiver sentindo isso, peço que você mande seu comentário na nossa live. Eu vejo você muito sozinha dentro da sua casa, mesmo estando com seu marido e com os seus filhos. Saiba que Jesus está aí com você e você não está sozinha. Também recebo o nome Gabriel e a mesma coisa está acontecendo com você. Saiba, você não está sozinho e essa situação vai passar. Eu sei que parece que não tem fim, parece que a escola não vai voltar, parece que a gente vai viver para sempre dentro de casa, mas as coisas vão se resolver, amém? Eu quero orar por você que está se sentindo sozinho nesse momento. Que o Espírito Santo conforte o seu coração e saiba que Jesus morreu por você. Então, não há necessidade de você se sentir sozinho, porque você é a morada dele, você é a habitação dele, amém? Senhor Deus, Pai, eu sei que o Senhor habita dentro de todos nós, Senhor. O Senhor se faz presente dentro de todos os corações. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor visite agora, com um toque físico, Pai. Que o Senhor seja palpável no ambiente, Senhor, porque o Senhor é. Abrace com amor essas pessoas que estão se sentindo sozinhas. Eu declaro uma saúde mental na vida delas. Declaro saúde financeira. Declaro, Pai, cura espiritual na vida das pessoas. O Senhor é o nosso Pai amoroso, Pai. Por isso, cobre as pessoas de amor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. A gente tem vivido um tempo muito difícil, que acaba sendo difícil até para nós que somos o corpo de Cristo. Se a gente não está firme e em contato com o Espírito Santo direto, a gente acaba sentindo medo, o medo invade a gente, e isso tem acontecido com muitas igrejas no Brasil, mas eu também vejo igrejas crescendo e igrejas nascendo, vejo igrejas que têm se levantado com o propósito de erguer o nome de Deus e fazer diferente do que a população tem feito. Então, acredito que isso tem que ser um espírito único, já que nós somos o corpo de Cristo e nós somos uma família, uma nação. Então, quero declarar aqui que as igrejas que estão se sentindo perdidas, sem esperança, sem fé, até mesmo sem amor, eu sinto que tem igrejas que elas continuam falando, continuam pregando, mas o que prevalece no coração delas é medo. Então eu declaro que esse medo vai embora, que a fé que está dentro delas seja muito maior que a ciência, que tem sido muito forte também nessa época. Então eu declaro fé, declaro esperança, declaro amor, declaro coragem, e quero fazer uma oração sobre esse tema. Então, Senhor, quero te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor já nos deu. Obrigado, Senhor, porque nós somos pessoas abençoadas. Obrigado porque nós temos amor. Obrigado porque nós temos pessoas que acreditam no seu amor, que acreditam que o Senhor é acima de tudo. Então eu declaro, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo coragem e esperança no coração das igrejas,
os pastores, Senhor. Que os pastores tenham sabedorias de como criar, de ter coragem de sair do seu ponto de conforto e fazer suas lives, fazer qualquer coisa que seja, mas que o Senhor possa estar trazendo essa criatividade, essa coragem. Então, é isso, Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe você, querido. É isso aí. Obrigada. Deus colocou algo no meu coração sobre você que está em casa e por muitas vezes você sente que você não tem voz sobre a sua casa. Você tem tentado lutar com seus argumentos, com as melhores ideias para combater um outro argumento e você não consegue. Quero declarar que as suas palavras, elas terão poder a partir do momento que você colocar elas em Cristo. Você não precisa mais guerrear na força do seu braço. Você tem tentado vencer com os argumentos, você tem tentado convencer as pessoas ao seu redor de algo que você acredita, você não consegue, mas saiba que a obra vem do Espírito Santo, ele começou uma obra e ele vai concluir, e você é o agente dessa obra. Você tem autoridade sobre a sua casa a partir de uma palavra lançada com fé. Então, a partir de hoje, comece a misturar fé nas suas palavras. Comece a misturar a obra completa de Jesus nas suas palavras. E elas não vão mais voltar vazias. Elas não vão mais voltar sem efeito. Algumas batalhas a gente acaba traçando no nosso quarto. E aí, quando você sai desse lugar de declaração, você começa a ver as coisas mudando ao seu redor. Os outros mudam quando você muda. E a sua transformação vem pelo Espírito Santo. Então, eu declaro hoje que a tua palavra é de autoridade. Você, homem, que é autoridade sobre o seu lar, eu declaro que a partir de hoje o Espírito Santo vai te dar as melhores estratégias para você assumir esse controle. Não estou falando de dominação, não estou falando de opressão. Estou falando de ser uma voz ativa de Deus dentro do seu lar. E agora que estamos todos em casa, a gente tem visto como as coisas estão realmente funcionando na nossa casa. E eu declaro sobre cada lar brasileiro, sobre cada lar de um filho de Deus, que o Espírito Santo vai começar a te dar um dom de discernimento, de discernir como as coisas realmente estão acontecendo e como Ele gostaria que fosse. Leve isso para a sua realidade, leve isso para o seu café da manhã, com a sua família. Quero orar por cada família agora, rapidamente. Espírito Santo de Deus, eu te vejo vivo como uma chama em cada lar dos seus filhos. Eu vejo lares incendiados pela sua glória. Um fogo que vem dos céus. Um fogo que restaura relacionamentos, que restaura laços entre mães e filhas. Que restaura laços entre pais e filhos. Colocando pais como referenciais para os seus filhos. Pai, mãe, você é referencial para o seu filho. Não abra mão disso sobre a vida dele. Por favor, você tem o poder do Espírito Santo para ser esse referencial. Hoje o Espírito está vivo na sua casa. Pai, eu acredito, Senhor, eu acredito que o Senhor tem um propósito para cada um que está assistindo esse momento. E entregando uma chave para cada um agora. Uma chave de libertação, de autoridade nas palavras. Em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Se você crê, comenta aqui nos comentários, declare isso, nem que seja digitando, mas se possível, declare aí na sua sala, no seu quarto, em voz alta. Quem é o rei na sua casa? É Jesus. Bem-vindos então a mais uma sessão da Igreja no Cinema. Estamos aqui no nosso Family Service. E hoje a gente terá a continuação de uma palavra com o Calditz. Antes da Páscoa, ele pregou sobre 8 dúvidas que deveríamos voltar a chamar de pecado. E na parte 1 ele falou sobre 2 dúvidas, sobre generosidade. A outra eu esqueci, se puder soprar no meu ouvido. E salvação. Generosidade e salvação. Hoje nós teremos 3 verdades que o Cal vai apresentar pra gente aqui. Fique ligado, abra os seus ouvidos, abra o seu coração para o que Deus deseja te falar. E às vezes o que Deus está te falando está nos detalhes. Está em aquilo que você escuta e pensa, eu já sabia disso, eu já pensava assim. Deixa o Espírito te falar, anote se for necessário no seu celular. Muito obrigada pela sua presença. Quero convidar aqui o Cal. Bem-vindo, Boa Cal. noite, boa noite. Bom estar aqui demais. É bom demais estar aqui. Maravilhoso que Deus está fazendo ao redor do planeta. Milhares, milhões de crentes, não crentes estão ouvindo a mensagem hoje. Eu vou continuar com o meu chimarrão de sempre, de todos os dias. Mas antes quero chamar aqui a Rebeca. Rebeca, chega aqui comigo um pouquinho. Compartilha um pouco pra gente aqui. Oi todo mundo que está aí. Essa Rebeca, para quem não sabe, ela é a
Rebeca que merece palma. Porque o nome dela é Rebeca Palma. Palmas para Rebeca! Olha esse cabelo aqui, ó. Piada Viu interna. só? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu estava ali ouvindo eles falarem e você que estava vendo a gente cantar ali, nós temos algumas luzes ali atrás, que elas, eu estava olhando ali para essas luzes e elas mudam de cor, ficam azul, de repente elas estão verde, de repente elas estão vermelhas, só que elas estão sempre acesas, sempre brilhando. E o Espírito Santo me disse que não é todo dia que você vai estar sempre azul, Cal. Às vezes você vai estar verde. Em outros dias você vai estar vermelho, mas você sempre é uma luz. Sempre é. Amém. Sempre é. Então, você não precisa estar todo dia sorrindo. E você não precisa estar todo dia triste também. O Espírito Santo, ele tem diversidade no que ele move. Então, sendo azul, sendo verde, sendo amarelo, é sempre luz, sempre luz. Porque às vezes a gente pensa, não, eu tenho o Espírito Santo, eu sempre tenho que reagir dessa forma, eu sempre tenho que estar feliz, ou eu sempre tenho que ter uma palavra. Não é assim. Mas você sempre é luz. Amém. De várias cores. Seja luz. Amém. Talvez hoje você está verde, talvez você está vermelho, talvez você está cor de rosa. Nós estamos falando de um sentimento dentro de você. E agora eu gostaria que você se aquietasse, colocasse teu smartphone, tua rede social de lado. Nós queremos compartilhar uma palavra que com certeza vai fortalecer tua vida, vai fortalecer teus pensamentos. E essa semana parei num semáforo. E quando eu parei no semáforo, um rapaz veio até a minha janela e falou assim: e aí, parceiro, tem algum reforço para nós? E eu confesso que eu olhei para o cara assim e falei: puxa, brother, no tempo de cartão, se você passar cartão, eu tenho. E aí ele sorriu, só que na hora que eu olhei no porta-copos do carro, tinha 20 centavos. E eu falei: ó, cara, eu não quero te ofender, mas eu tenho 20 centavos aqui. E aí naquela hora eu peguei os 20 centavos, esse rapaz sorriu, voltou, pegou um caderno que ele tinha, grandão, e ele estava sentado assim na beira do muro, era nitidamente um morador de rua. Ali era a casa dele, estava acampado ali, ele voltou, pegou um caderno e arrancou essa folha. E naquele momento que ele arrancou essa folha, eu recebi essa folha, dei os 20 centavos, ali eu vi uma luz brilhando. E nessa folha está escrito assim: ó gracioso Cristo Jesus, quero te louvar e te adorar de todo o meu coração, pois tu és digno de toda a glória, de toda a honra e louvor, pois eu quero fazer a tua vontade, que é pregar a tua palavra, meu Senhor. Eu vou fazer o que te agrada, me capacita para eu falar abertamente da sua palavra, como convém eu falar, Senhor. Como meu Senhor morreu por mim naquela cruz, eu também morrerei fazendo a tua vontade de todo o meu coração. Cristo Jesus, ó Filho de Deus Altíssimo. Autor e compositor Wilson Caetano da Silva, domingo, dia 12/4/2020. E é interessante, quando 20 centavos, por 20 centavos você pode receber uma palavra. E eu confesso que essa carta ela ficou no meu carro faz 2 semanas. E 2 semanas eu fiquei olhando, flertando com essa carta e falando assim: o que ainda nos impede de fazer o que tem que ser feito? Qual é a situação confortável que nós precisamos chegar na vida para nós falarmos aquilo que nós temos que falar? E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Eu vou falar sobre vocação. E aqui tem a evidência de um vocacionado. Aqui tem as marcas de uma vocação. Quero dar boa noite a todos. Eu quero dizer que é uma honra poder estar na tua casa, pessoal de Floripa, pessoal de Blumenau, Igreja no Cinema de Guarulhos, Central Bible College, nossos alunos do Bible College, a nossa comunidade internacional, desde Luxemburgo, pessoas da Alemanha, pessoas da África do Sul, pessoas da Nova Zelândia, amigos do Paraguai, amigos dos Estados Unidos. Mais do que nunca, de todo momento da história, nós nunca estivemos tão presente, tão próximo como esse momento.
Eu tenho a grata honra de poder, todos os dias às 11 da manhã, estar falando com builders, kingdom builders, homens que estão construindo o reino de Deus ao redor de toda a terra. Todos os dias às 11 da manhã eu tenho feito um live talk com Carl Dietz, todos os dias às 11 da manhã, é de lá que vocês devem reconhecer essa cuia, esse chimarrão. Mas eu estou impressionado o quanto Deus tem aproximado a sua igreja. A igreja de Jesus, ela nunca foi tão interdenominacional quanto nesses dias. A impressão que dá é que a internet virou a própria igreja, acabou as placas, acabou as divisões, acabou os concílios. Onde estão as denominações? Porque o que interessa realmente é que a palavra seja pregada. E eu tenho a grata honra nessa noite de falar a segunda parte sobre 8 dúvidas que deveríamos voltar a chamar de pecado. Eu comecei esse tema 2 semanas atrás, nós pulamos a Páscoa semana passada, quando eu comecei dizendo que a graça elimina a dúvida. As pessoas elas falam, mas Cal, é muito exagero, parece que vocês entraram num negócio de graça, e vocês colocaram todo mundo do outro lado da mesa. Mas na realidade a graça, ela não cabe em uma doutrina. A graça ela não cabe em uma igreja, a graça ela não cabe em uma definição. A verdade é que a graça é uma perspectiva, a graça é um olhar, a graça é uma maneira de você ver a vida. E quando nós estamos falando de metanoia, quando nós estamos falando de arrependimento, nós estamos falando de você sair daquela visão de vida velha que você tinha e entrar e assumir uma nova visão, um novo olhar de vida. E esse novo olhar se chama graça e verdade. E essa graça e verdade tem um nome chamado Jesus. Por isso que muitas vezes nós falamos, isso é da graça, isso é da graça. Não, estamos falando, isso é de Jesus, isso é de Jesus, isso é de Jesus. Talvez a gente tenha que falar mais de Jesus e menos da graça. Mas a graça, nós estamos nos referindo à pessoa de Jesus. Jesus disse certa feita, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso evidencia, isso comprova que na verdade não há dúvida. A presença da dúvida denuncia a ausência de fé. Quando nós estamos nos movendo em dúvidas, nós estamos duvidando daquilo que a verdade diz. Então, hoje eu quero continuar falando sobre dúvidas que eu e você na vida cristã nós temos e que nós nos respeitamos por essas dúvidas, mas no fundo essas dúvidas precisamos voltar a entender que é pecado. Nós não podemos entrar nesse campo de dúvida, nos respeitando nas dúvidas que nós temos. Então eu comecei falando sobre salvação e generosidade. Nós não temos um absoluto sobre salvação. Nós temos medo de assumir um absoluto sobre generosidade. Por isso, mas eu entendo diferente. Mas eu não vejo bem assim. E na verdade, algumas pessoas elas falam assim, não, eu prefiro não falar sobre isso. Por quê? Porque você está com dúvida. E quando nós estamos com dúvida, nós não gostamos de falar daquilo que nós não conhecemos. E o fato é que nós temos tolerado o pecado no meio da igreja, pelo fato de nós tentarmos respeitar algumas dúvidas que as pessoas ainda carregam. E hoje eu quero convidar você a me seguir, falando sobre 3 dúvidas, que eu e você nós temos, e que nós achamos que está tudo bem com isso, e que nós achamos que um dia você vai entender mais sobre isso, mas que hoje eu quero te lembrar que isso também é pecado. Isso não agrada a Deus. Isso não faz sentido você conviver com essas perguntas sem respostas dentro de você. Eu comecei falando na última sessão que a graça não é a medida da dimensão de certeza que você consegue ter sobre tudo, mas graça é a ausência completa da dúvida sobre o que você realmente crê. Eu e você, nós como frutos da igreja, mini teólogos, nós somos criados em um ambiente onde nós acreditamos que nós temos que ter uma resposta para tudo. Nós somos inseridos em um contexto onde ter dúvida, ou melhor, não conhecer as coisas, é coisa de quem não lê a Bíblia, é coisa de quem não vem no culto, é coisa de quem deveria entender mais da palavra. Mas o fato é que chega uma hora que a gente sabe tanta coisa que a gente na verdade não tem certeza de nada. E graça não é a tua capacidade de ter a certeza sobre tudo,
sobre salvação, sobre inferno, sobre batismo, sobre pecado, sobre dízimo, sobre oferta, sobre sacerdócio. Não, você não precisa ter essa pressão de você ter certeza de nada. Mas uma coisa que você precisa é carregar, sem dúvida, aquilo que você crê. O que nós cremos hoje, nós não podemos pregar com uma dúvida. Talvez você sabe muito pouco, talvez você é novo na fé, talvez você está nos teus primeiros dias dentro do Evangelho. Mas eu quero te dizer, tudo aquilo que você realmente já aprendeu, você precisa ter certeza, sem nenhuma sombra de dúvidas. Você é um jovem que vai chegar na faculdade, um professor banana, vai começar a questionar a sua fé e você não vai titubear, você vai ter certeza sobre o que você está falando. Eu me lembro do professor Salomão. O professor Salomão gostava de fumar um bag antes de entrar na sala, e ele era nada menos do que o professor de socioantropologia, então você já imagina a cara do figurão. E quando ele entrava, ele entrava perdido, ele colocava todos no tempo era aqueles retroprojetor, tá? Então ele chegava com aquelas folhas as transparências, e ele era tão louco, desorganizado, que ele só espalhava as transparências em cima do palquinho assim da sala, e ia procurando assim, transparência, essa aqui, daí colocava e ficava falando uma resenha. E eu comecei a chacoalhar minha cabeça. E eu sentado na primeira fileira, na primeira fileira do meio, ele dava aula assim na minha frente, na distância desse celular que eu estou falando, e eu fazia assim para ele, negativo. E ele ficava nervoso e ia falando mais alto, e eu falava, não, negativo. Aí eu levantava, falava, professor, não tem nada a ver com o que você está falando, irmão, você está louco? E aí chegou um ponto da conversa que ele teve que me chamar fora da sala de aula para uma conversa. E falar assim, cara, qual que é a tua? Eu falei, qual que é a tua? Você é um divorciado, você é um disfuncional, você é preso a vício, você é desorganizado, você não sabe sobre o que você está falando, mas deixa eu te falar. E naquele dia eu falei do Evangelho de Jesus para o meu professor. Esse cara, ele me respeitou até o final do curso. Eu me tornei uma voz na vida desse homem. E era um homem que tinha todas as teorias mais loucas possíveis, dentro de um contexto de educação. Eu percebi o quanto a minha certeza trouxe para ele segurança e alento. Eu percebia o quanto ele buscava em mim respostas que ele não tinha encontrado nem mesmo dentro de um doutorado. E eu sonho numa geração que vai chegar numa faculdade e não vai ter dúvida nenhuma. Professor, só fala sobre o que você sabe, o que você não sabe não fala, porque isso aí eu tenho certeza do que eu estou falando. Não deixa o professor falar sobre a sua fé, não deixa o professor falar sobre o seu casamento, não deixa um professor ou um jogador de futebol falar sobre a decisão de você ter filho ou não. Por quê? Porque não compete a eles, a menos que você não tenha certeza daquilo que realmente você crê. A força da lei é a dúvida. Quando nós duvidamos, nós temos a tendência a nós voltarmos na lei. Não pode. Mas por que não pode? Não sei, o pastor falou que não pode. A lei não precisa de certeza. Por quê? Porque a lei é o seguinte, o pastor falou, então não pode. Por isso, quando você pega um cara legalista, um cara da lei, e você fala assim, por que, pai? Por que eu não posso usar tatuagem? Nem ele não sabe. Pai, por que eu não posso então tomar um vinho? Nem ele não sabe. O fato que, só não pode. E ele tem dúvida. Por isso que ele fala que não pode. A questão é que eu e você, nós precisamos ter uma certeza, carregar uma certeza. Você não pode por conta disso. Você pode por conta disso. Então não tente saber de tudo, se você duvida de alguma coisa. E agora eu quero continuar falando sobre a terceira dúvida, que eu e você, nós precisamos voltar a chamar de pecado. A terceira dúvida é vocação. Qual a dúvida que você tem sobre a sua vocação? Quando eu pergunto para as pessoas qual a sua vocação, confesso que poucas pessoas têm a resposta. Eles sabem que querem ser médicos, eles sabem que querem ser dentistas, querem ser empresários. Mas eu pergunto, mas e a tua vocação? Não, é ser empresário. Não, mas a tua vocação? Não, é ser médico. Mas eu quero te dizer que o teu emprego não é a tua vocação. A tua carreira não pode ser a sua vocação. 2 Pedro 1, 10 a 11, existe um texto que diz assim, por isso, irmãos, e essa é a minha palavra para você nessa noite, por isso, irmãos,
procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse foi um dos textos que colocou a minha vida em 2 trilhos. Esse foi um dos textos que eu olhei para ele e falei, opa, existe sim um caminho onde eu posso ter uma vida sem tropeço. Porque a gente escuta tanto falar assim, não, errar é humano, ninguém é perfeito, porque todo mundo erra, todo mundo tem o seu momento baixo na vida, mas esse texto está dizendo o contrário. Esse texto está dizendo, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, ou seja, procurai com uma atenção redobrada, aumentando cada vez mais. Isso me lembra muito da figura de um relojoeiro. Quando você chega para deixar seu relógio para arrumar, e ele coloca numa bancada, e aí ele coloca primeiro ele coloca uma máscara, aí na máscara tem uma lupa, e na lupa ele segura outra lupa. E ele consegue trabalhar minuciosamente dentro de uma máquina, de um relógio, com uma visão aumentada. E é isso que esse texto está dizendo, procure com diligência, procure com uma atenção cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Eu te pergunto hoje, qual é a sua vocação? Talvez você vai falar, eu não sei, eu tenho dúvida. Eu quero te dizer que tudo que não procede de fé é pecado, e fé é certeza. E se eu não tenho certeza sobre a minha vocação e minha eleição, eu estou em pecado nesse assunto. Você está equivocado nesse assunto. Agora esse texto está dizendo, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Se você tem certeza e clareza sobre sua vocação e sobre sua eleição, você não vai ter dúvida do país que você deveria estar morando. Você não vai ter dúvida de quantos filhos você deveria ter. Você não vai ter dúvida sobre qual o momento de comprar ou não uma casa própria. A vocação e a eleição, ela te coloca em um lugar de segurança onde você não, simplesmente você divorcia do tropeço, você não tropeça mais. Aí você me pergunta, mas Carl, o que é vocação e o que é eleição? Deixa eu te explicar. Vocação é o que você nasceu para, eleição é o que você escolheu fazer. A eleição, você pode fazer muitas coisas, por quê? Porque você tem dom sim para fazer uma empresa, você tem dom para você se tornar um jogador de futebol, você tem dom. Agora eu te pergunto, se tirarem tudo isso, quem é o você que sobra? Aqui tinha um morador de rua. E ele não tinha nada, ele tinha um papel, uma caneta. E aqui ele estava colocando um pouco da sua vocação. A sua vocação fala sobre sua paixão. A sua vocação fala sobre tudo aquilo que você faz sem cobrar. A eleição você cobra. A eleição você trabalha por salário. A eleição você quer lucro. Então se não dá lucro aqui, eu paro e faço outra coisa. Começou a dar ruim a Rinodê, você passa para a Herbalife. Saiu da Herbalife, você vai lá para o mercado Bitcoin. Por quê? Porque é eleição. Só que vocação é aquilo que entra tempo e sai tempo e você continua fazendo. E as pessoas falam assim, meu, você não parou, você não cansou ainda? E você fala, não canso. Entenda que a sua vocação ela é fruto de dons e comunhão. Aí você fala assim, mas Carl, como é que eu faço para entender qual é a minha vocação? A minha pergunta é, as pessoas se alimentam da sua vocação. A sua vocação é você florescer para a terra e a terra se alimentar de você. Talvez você é um inventor, talvez você é um aconselhador, talvez você é um cara que é um solucionador de problemas. E as pessoas simplesmente encontram soluções em você, as pessoas encontram respostas em você, elas encontram proteção em você. A questão é que eu e você só podemos ativar e descobrir a nossa vocação na medida que eu sou exposto aos dons. A Bíblia fala que dentro da comunidade da fé nós temos dons do Espírito, e esses dons existem para edificar os santos. Então cada vez que você é tocado por um dom, o teu dom ele revela a sua vocação, e as pessoas começam a perceber, cara, esse cara, as palavras dele dividiram minha vida, esse cara, o conhecimento, a palavra de sabedoria dele impulsionou a minha vida. E na comunhão existe uma aclamação. É na comunhão que nós percebemos e confirmamos ministérios de profecia.
É na comunhão que nós confirmamos evangelistas na nossa comunidade. É na comunhão que nós aclamamos pastores e mestres, apóstolos na nossa comunidade. Por isso eu pergunto hoje, qual é a sua vocação? O que é o eu sou seu, que independe de circunstâncias e você vai ser? Eu costumo dizer que o propósito da sua vida mora em você. Por isso, se você for para a África, para a Ásia, para a Europa, o propósito vai com você e você vai ser quem você é para qualquer circunstância. Em quarto lugar, a dúvida do adultério. Quando nós falamos de adultério, nós rapidamente pensamos no bandido, safado, que dorme com prostituta, que deixa a mulher em casa, que assiste isso ou aquilo. Mas adultério começa muito mais cedo, muito antes de você ter se dado em casamento. Jesus disse em Mateus 5:27, quando ele chega no Sermão do Monte, ele fala assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Qualquer que olhar para uma mulher, e também, nesse caso, ele com certeza estava se referindo a um homem também, com um olhar impuro, com ela já adulterou. Eu te pergunto, aonde mora o adultério? Não, o adultério mora no casamento, não sou casado, então, cara, estou solteiro, tal, você sabe, né, pastor? Pô, preciso casar, então deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha ali. Não, o adultério, ele começa dentro da sua vida solteiro. Qualquer significa um não casado, ele pode ser um grande adúltero. Ser solteiro com olhar impuro é ser adúltero sendo solteiro. À medida que você permite que os teus olhos sejam intoxicados com impureza, você começa a andar num caminho de adultério, e isso é pecado. Por isso eu e você, nós precisamos pedir: Senhor, retira, aparta de mim a impureza do meu olhar. Não é você mudar o olhar. Eu me lembro de um pastor num retiro de jovens que eu fui, que ele falou assim: segundo olhar é pecado. Então você olha para uma mulher, a mulher passou, e se você olhar de novo, daí o pecado mora no segundo olhar. Aí eu falava: putz, tem alguma zebra, não é bem assim, né, pastor? Aí ele falou: porque eu não entendo. Rapaz, eu vou contar um segredo para vocês. É muito feio olhar para uma mulher. Se estiver num carro, olhe pelo menos pelo retrovisor, mas não vire a cabeça. Porque é muito feio. Eu sabia que tinha alguma coisa errada ali. Meu pai, ele falava: se uma mulher muito bonita e atraente vier no seu encontro na rua, cruza a rua. Falava: não, você está louco? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, que doce. Então vem aqui, canta para nós, então. Minha esposa já falou que eu nem sei cantar música. Mas é o seguinte, e chegou um ponto da minha vida que eu falava: cara, se olhar para uma mulher é pecado, estamos ferrados. Você está lá no culto, lá, de repente você vê a irmã assim, 3 cadeiras para frente, você fala: ô Jesus, tem misericórdia. É impossível. Você vai encontrar mulheres em situações desconfortáveis. Uma está se agachando, a outra está entrando no carro, a outra está entrando no ônibus, a outra foi pegar a chave, você... Só que a questão não é o que você olha, a questão é com que olhar você está olhando. Não é sobre olhar ou não, a questão é sobre você ter a impureza no olhar ou você ter a pureza no olhar. Fornicação, vale lembrar que a nossa fornicação é um adultério contra você mesmo. Quando a Bíblia fala sobre adultério, ela não está falando só sobre um casamento, está falando sobre um solteiro que em fornicação ele peca contra si mesmo. Ou seja, o rapaz que não tem competência moral para casar virgem é possivelmente o homem que não terá competência moral suficiente para ser marido de uma só esposa. Um dos cânceres da nossa geração é que o homem que adulterou já era o homem que não tinha casado virgem. Quando você casa e tem envolvimento com outra mulher, isso é adultério contra a sua esposa. Mas quando você é solteiro e tem relação sexual com sua namorada, isso é adultério contra você mesmo. Você não respeitou nem a você mesmo. Você se traiu a você mesmo.
E nós precisamos voltar a chamar de pecado o adultério e a imoralidade sexual na vida de 2 solteiros. Se você considera a vida como sagrado, você precisa começar a entender que você precisa levar o celibato até o seu dia do casamento e entregar para sua esposa. Eu costumo dizer que para mim foi muito difícil casar virgem. Mas graças a Deus, a mulher com quem eu casei não deixou eu fazer isso com ela. Caso contrário, seria um estupro. E essa é a questão, onde um não quer, 2 não fazem. E nós precisamos resgatar primeiro essa força feminina de falar, não, eu não vou. Não, mas se não for, então não quero. Então tá bom, meu irmão, não quero também, tchau. Porque o homem que não teve consistência moral de casar virgem, provavelmente não é o homem que tem consistência moral de ser marido de uma mulher só. E isso vai te custar lá na frente. Por isso, corra. Se você é mulher, corra do safadinho. Porque a gente é safadinho. A gente é safadinho porque depois de casado, a gente vai ter que ser safadinho. Antes de casar, sexo não pode. Depois de casar, sexo tem que. Isso é outro problema de um monte de irmão que o sexo acabou. E aí vem a irmã e fala, pô, ele não me procura mais. E aí você olha para a irmã e fala, ô irmã, mas você tem que se perder um pouquinho mais também, né, irmã? Você não está ajudando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não podemos usar uma lei cultural para mascarar uma falha moral. Existe uma lei cultural dizendo, cara, é normal, pô, eu já tenho 30 anos, meu namorado tem 28, e cara, é normal a gente transar. Tá, mas vocês são casados? A gente é namorido. Isso é uma lei cultural para mascarar uma falha moral. E aqui eu quero desafiar uma geração a levantar e falar, não, só vou deitar com você depois do culto, quando o Cal me casar com você e falar agora pode. Porque é assim que funciona e sempre funcionou. Meu pai foi assim, meu avô é assim e eu sou assim. A verdadeira religião é guardar-se incontaminado com o mundo. Tiago 1,27 diz o seguinte, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado com o mundo. Você se guardar incontaminado vale mais do que você ir para o monte fazer vigília. Você guardar-se incontaminado vale mais do que todos os devocionais que você tenta fazer. Não, Deus, eu vou te buscar hoje. Deus não quer ser buscado. Deus quer você guardado, incontaminado com esse mundo. Daniel, em Daniel 1,8, decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. O rei, ele veio, deu um banquete e Daniel falou assim, opa, isso aí não é para mim. Só que a lei cultural dizia, não, Daniel, você é um privilegiado, o rei te escolheu, isso aqui é para você. Ele falou, não é para mim. E o que me chama a atenção nesse texto que diz, e Daniel decidiu firmemente, ou seja, ele estava disposto a sofrer todas as consequências dessa decisão, para guardar-se incontaminado. A questão é que eu e você, nós esquecemos que o diabo se resiste, mas as paixões, nós precisamos fugir das paixões. Nós somos uma geração que nós aprendemos a resistir à paixão e fugir do diabo. Você foge do diabo, mas fica flertando com paixões. Tiago 2 Timóteo 2,22 diz, foge outro sim das paixões da mocidade. Paixão é coisa boa, não é ruim. Paixão é luxo, paixão é status, paixão é sexo, paixão é drogas, paixão é porre. É uma paixão. Você vai fazendo e vai gostando, e vai gostando, e vai gostando. E Paulo está dizendo, Timóteo, foge, vaza, não resista. Ah, não, mas meus amigos fazem, mas eu não faço, eu só fico ali do lado. Em outro texto, diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem poder para resistir o diabo, mas você não tem poder para resistir uma paixão. Não brinque com as suas paixões. Isso pode te custar muito caro. Acabe com o duplo sentido nas suas compreensões. Eu sou um cara made em Boqueirão, uma região muito metropolitana da cidade de Curitiba, que hoje já é Curitiba.
Mas é uma região que há 30 anos atrás era chácara, era interior. Eu morava na chácara. E o fato é que eu cresci numa cultura totalmente, a cultura da chocarrice, a cultura da brincadeirinha sem graça. Até conheci minha esposa. Aí a brincadeirinha sem graça ficou mais sem graça ainda quando conheci minha esposa, que ela me deixava sem graça da brincadeira que eu fiz e ela não ria. Só que o adultério é a impureza que mora nessa brincadeira. A brincadeira de duplo sentido, que nós perdemos a inocência. Elimine o sentido indefinido das tuas afirmações. Existem algumas afirmações que a gente não pode ter duplo sentido. A gente não pode fazer uma piada de dois lados, para ver se a pessoa ela é mal igual você ou não. A minha esposa sempre foi aquela que falou, não entendi. A minha mãe era muito assim. A gente fazia as piadas sem graça, a gente deitava de rir, mas minha mãe falava, eu não achei graça, não entendi. O que vocês estão rindo? E eu olhava a pureza da minha mãe e falava assim, meu Deus, que bom que ela não entendeu, mas que vergonha, que pra gente é tão engraçado um negócio que não tem graça. Ei, elimine o adultério da sua vida. O adultério é impureza em um olhar. E em último lugar, o terceiro lugar de hoje, seria a sexta dúvida. Nós estamos na segunda parte dessa mensagem, estou falando da sexta dúvida que nós precisamos voltar a chamar de pecado. São vãs discussões. Tire o peso das tuas convicções. Eu tenho encontrado amigos que a imaturidade deles se revela na maneira como eles defendem uma ideia. A pessoa imatura, ela é muito breve, ela é muito imediatista em defender o seu ponto de vista. Já percebeu que uma pessoa com uma instabilidade emocional, uma pessoa com inteligência emocional fraca, ela não consegue ouvir até o final? Você vai falando, e isso começa a mexer tanto com ela que ela começa, não, mas não. E na verdade não. Essa semana Deus falou comigo e falou assim, Cal, ensine a igreja que um pensamento a ser construído, ele não pode ser definido. Não defina um pensamento que ainda está em construção, você vai passar vergonha. Eu encontro muitos amigos no ministério que na verdade eles são reféns de declarações que eles fizeram lá atrás, e que hoje eles têm o ego. Sabe o ego? Ego é que nem quando você está correndo assim, você está atrasado, o ônibus está chegando e você vai sair de casa e a manga fica preso no trinco da porta. Sabe aquela... E você fica ali preso por um trinco. Isso é um ego. Nós temos esse ego. Por quê? Porque você já entendeu que não era assim, mas o fato de lá atrás você ter proclamado e pregado e defendido, simplesmente você não concorda, você não recebe. Eu e você, nós precisamos ter uma humildade suficiente para entender assim, até onde eu entendi é assim. À medida que eu vou entendendo, já não é mais bem assim. Não defina um pensamento que ainda está em construção. Deus é um Deus de uma revelação progressiva. Nós temos uma revelação para esse tempo que outra geração não pôde ter. Alguns fatos ainda não tinham sucedido para que a igreja entendesse algumas coisas. Fundamente o que você crê, mas não encerre o pensamento. Fundamente. Tudo que eu entendi até aqui é baseado nisso, mas eu estou pronto para continuar esse raciocínio. Uma das coisas que sempre foi muito chave na minha vida é que eu entendi que nós precisamos escrever as nossas convicções a lápis. Escreva as suas convicções a lápis, por quê? Porque 100 anos ainda vai ser pouco para você ter certeza de alguma coisa. Quem escreve as convicções à caneta vai ficar borrado a vida inteira. Você fica borrado, são marcas que as pessoas te definem e falam, cara, o cara ficou frustrado. Por quê? Porque ele sempre pensou assim e não é assim. Entenda o que Paulo ele escreve para Tito 3:9, que diz assim: evita discussões insensatas. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Ei, teólogo reformado de Facebook,
desista dessa profissão. Não leva a nada, é fútil. Ah, mas o Vitor Azevedo falou que não sei o que. Fútil. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Vãs discussões te levam a uma vida vazia. Vãs discussões, você está dizendo que as pessoas ainda estão acima ou abaixo do que elas pensam. As pessoas pensam, calma, mas você é graça, graça. Como que você anda com fulano que é lei? Como que você anda com ciclano que é lei? Por quê? Porque para mim ele não é lei, para mim ele é gente. E alguém que prega a lei nunca vai estar acima a lei do que o valor da pessoa. Pessoas são mais importantes do que coisas. E teologia ainda é uma coisa. Política ainda é uma coisa. Time de futebol é uma coisa. Orientação sexual é uma coisa. Nós precisamos colocar o valor das pessoas acima das coisas. Ainda que você não concorde, ainda que você não é isso, ainda que você tenha dó da pessoa, ainda que você tente ajudar as pessoas, mas não condene as pessoas. Não condene as pessoas. Vamos tomar um chimarrão aqui? Estão entendendo aí? Está tranquilo? Vã discussão é a tua capacidade de depositar mais tempo em um assunto do que ele merece. Eu sempre costumo dizer que onde existem duas opiniões, isso já prova a ausência de um princípio. Não existe duas opiniões sobre um princípio. Quando nós estamos conversando, estamos falando, a questão é que eu e você, nós precisamos falar baseado em princípios. Já percebeu que princípio é um argumento absoluto? Quem pode falar contra um princípio? Princípio ele é milenar, princípio é atemporal, princípio ele não inspira, princípio é transcultural. A questão é que a gente fala sobre muita opinião e pouco princípio. E eu quando estou numa mesa sentado, eu começo a perceber muitas diferenças. Eu começo a perceber, esse cara denunciou que eu estou falando minha opinião, não é meu princípio sobre isso, não consegui provar para ele. A conclusão dessa noite é que enquanto dúvidas como essas estiverem presentes em nosso meio, isso só vai evidenciar o quanto ainda admiramos, seguimos, ouvimos e modelamos pessoas que por alguma razão vivem desta maneira. Aí a pergunta é, mas Cal, por que você está pregando isso aí, cara? Porque eu creio que nós estamos liderando pessoas equivocadas. Nós estamos ouvindo na rede social pessoas que não são dignas de ser ouvidas. Nós estamos modelando artistas, vozes, modeladores, arquitetos culturais, que nós não deveríamos estar modelando eles. Mas por que, Cal? Porque eles revelam dúvida. Eles podem ser bons em economia, mas são uma catástrofe em família. O outro pode ser maravilhoso no desempenho no esporte, mas ele é uma catástrofe na vocação dele. Nós precisamos dar um passo atrás e entender quem é aquele que forma a certeza que eu carrego. Qual a origem das tuas certezas? Não fique nesse lugar, não fique na dúvida. A dúvida é um muro. Conta uma história que o Joãozinho chegou no céu. E aí ele falou assim, encontrou o porteiro e falou assim, cara, eu nunca soube se eu ia ficar do lado do céu ou do inferno. Por isso que eu ficava sempre em cima do muro. E aí o porteiro falou assim, então vai para o inferno porque o dono do muro é o diabo. Existem pessoas que estão em cima do muro que não sabem quem é o dono do muro. Eu e você, nós precisamos ter certeza de onde nós fundamentamos cada opinião que nós carregamos. Seja sobre finanças, sobre casamento, sobre impostos, sobre orientação política. Sobre orientação política, evita discussões insensatas. Não dê ouvidos para a serpente, principalmente quando ela vem com uma bandeira vermelha abanando para você. Não, não e não. Não, mas você tem que ver que o Bolsonaro... Não interessa. Eu não estou falando do Bolsonaro, estou falando de um presidente da República.
estou falando sobre o homem do lugar mais alto nesse país, que não é você que está discutindo. Você sabe tanto que você está em casa e o Bolsonaro está sentado na cadeira presidencial. E ainda você acha que ele que está enganado. Eu não estou falando que ele está certo. Eu só estou falando, evite discussões insensatas. Evite defender o Vitor Azevedo. Evite defender a graça. Evite comprovar a ceia. Evite. Olhe para a pessoa e fala assim, como é que posso te ajudar nisso? E aí responda uma pergunta que ela perguntou, não uma pergunta que ela não perguntou. Meu desejo é que nós, enquanto crentes em Jesus, a gente caminhe sempre baseado em convicções que são inegociáveis. Não porque a tua igreja diz isso, não porque sua cobertura, seu pastor diz isso, mas simplesmente porque isso é algo que você fundamentou naquilo que está escrito, assim é. Já era desde o tempo de Paulo, já era desde o tempo de Jesus, já era desde o tempo de Moisés. Nós falamos sobre salvação, generosidade, vocação, vãs discussões e qual que é o último? Adultério. Na próxima semana nós vamos falar os 3 últimos, e o meu desejo é que a nossa igreja ela avance e a gente encontre uma geração assim que, cara, quem está por fora é você. Quem está por fora é aquele que não entendeu o que realmente está escrito. Amém? Quero convidar você em casa a você fechar os teus olhos. Eu gostaria de orar por você, pela sua família, orar pelas tuas convicções, orar pelas tuas certezas, orar pelos fundamentos das tuas certezas. Eu quero me levantar contra a dúvida que estão nos lares. Talvez entrou uma dúvida no teu coração. Ninguém adulterou com certeza. O fruto do adultério é a dúvida. Você duvidou da mulher que você casou. Você duvidou do futuro que você tem, por isso você se lançou para o primeiro homem que apareceu na sua vida. Deus, eu me levanto contra a dúvida do coração da tua igreja. Eu me levanto, Senhor, sobre todo o principado que quer confundir a noiva de Cristo, que quer corromper, que quer trazer, Senhor, um ânimo dobre, que quer trazer uma mente dividida. Deus, nós queremos voltar ao arrependimento dizendo, ei, nós cremos sim, que o Senhor nos chamou para a fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que nós ainda não vimos, mas embora não vendo, nós cremos, porque escrito está, há um fundamento da nossa fé. Pai, o fundamento da nossa fé não é uma lei cultural, mas é um valor eterno. Pai, encontra a tua noiva adornada, Pai, nos 4 cantos desse mundo, Pai. Encontra uma geração que não se contamina com as iguarias dessa era. Encontra, Senhor, em nós uma geração que não duvida da salvação daqueles que o Senhor salvou, mas aqueles que concordam, aqueles que afirmam. Pai, que as nossas palavras sejam palavras de afirmações e não palavras de questionamentos. Nos livra, Senhor, de toda vã discussão na rede social, nos contextos eclesiásticos. Pai, tudo aquilo que nos dividiu por tantas gerações, Pai. Doutrinas pentecostais, tradicionais, históricas, neopentecostais. Pai, tanta besteira que nos dividiu. Tem misericórdia da tua igreja, Espírito Santo. E nos leva, Senhor, a um novo lugar, Pai, de uma geração que entendeu que compreender não é concordar. E nós somos livres para discordar uns dos outros. Mas nós queremos compreender, estender o direito humano da compreensão, o respeito, Pai. Para cada ser humano. Nos dá, Senhor, paciência, virtude, sabedoria. Agora eu quero também convidar você, para você abrir teu coração para Jesus. Talvez é a primeira vez que você me escuta. Jesus quer entrar no seu coração. Jesus quer trazer as convicções e certezas que talvez faltam para a tua vida. A Bíblia diz que existe um reino escondido. Esse reino fala de uma cidadania. Esse reino fala de um direito, de uma herança. Esse reino, ele é eterno, ele não tem fim. Esse reino é inabalável. Eu quero convidar você para entrar nesse reino.
Eu quero convidar você a fazer parte de uma família que está por sobre a terra. Uma família cujo Pai Celestial enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a eternidade. Jesus quer estender a eternidade para o teu coração nessa noite. Se você puder, ore assim comigo onde você estiver. Senhor Jesus, eu abro meu coração para a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, a partir de hoje, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Espírito de vida, entra nos meus negócios. Espírito de vida, vem para o meu casamento. Espírito de vida, toca a vida dos meus filhos. A partir de hoje, eu declaro que eu sou salvo, e não somente salvo, eu declaro que eu sou um cidadão da eternidade. Nenhuma condenação há sobre a minha vida, sobre a minha casa. Nessa noite, eu rompo com toda dúvida. Eu me divorcio de toda vã filosofia que é terrena. Eu renuncio toda sabedoria terrena e eu acesso o Espírito de sabedoria que está sobre mim. Espírito de Deus, toca o meu corpo, toca o meu intelecto, toca a minha boca, que as palavras da minha boca, que os pensamentos do meu coração sejam agradáveis a Ti. A partir de hoje, eu te internalizo. Seja um comigo, Jesus. Nunca mais saia de dentro de mim. Eu sou tua habitação permanente. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Espírito Santo, porque nós podemos saber que a tua palavra é suficiente. É a substância que visitou centenas e centenas de pessoas hoje. Uma palavra, Senhor, que passa os céus e a terra, mas ela não passará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor juntos ainda? Continua com a gente aqui. Nós estamos caminhando para o fim, mas nós queremos adorar a Deus. Amém? Os milagres, Jesus, são muito fáceis para você fazer. Sua mão se move aqui. Você ainda vem na tumba de todo Lázaro. Sua voz está a me chamar. Eu sei que tudo tens feito. Meu Deus, faz teu querer. Tudo tu podes. Tudo tu podes, não vai falhar. A batalha nunca perde. A batalha nunca perde. Eu sei, não vai falhar. Tudo é possível pelo poder do seu Espírito. Um novo vento sopra aqui, quebra o meu coração, assumindo com misericórdia. Meus muros irão cair. Eu sei que tudo tens feito. Meu Deus, faz teu querer. Tudo tu podes. Tudo tu podes, não vai falhar. A batalha nunca
Uau! Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu. Essa é uma música preferida nossa agora. Obrigada, banda, por tocar ela tão bem e ministrar ela nos nossos corações. Não sei se vocês perceberam o nosso fundo novo aqui, Welcome Home. E nessa batalha agora nós queremos convidar você também a participar com a gente no momento de generosidade. Nós temos nosso QR Code aqui do ladinho. E nós queremos, na verdade, facilitar você para ser generoso. Nós não queremos colocar barreiras para você na sua generosidade. Nós temos um compromisso com você, de que tudo aquilo que nós fazemos para em pessoas e não em coisas, como o Cal disse. E eu lembro na minha adolescência, no grupo de jovens, a gente fazia algo que não era popularmente muito aceito, a gente jogava pôquer. Eu estou aqui expondo meu coração. E eu lembro que a gente jogava pôquer, mas a gente não jogava valendo dinheiro, no caso, né? E eu lembro que o Cal falava assim, sem dinheiro não tem graça, então eu não jogo. Então ele ficava ali fazendo outras coisas. E Deus estava falando comigo a respeito disso. Muitas vezes nós, naquilo que chamamos de vida, nós achamos que a graça da vida ela está no dinheiro. Ou seja, a graça das tuas relações, a graça do que nós fazemos, o valor da vida, ele acaba sendo numa recompensa. E essa recompensa no pôquer é o dinheiro. E para muitas pessoas, até no próprio vício, né? O valor daquele vício no jogo está na recompensa. Mas nós, como frutos daquilo que Jesus nos ensinou, nós sabemos que a nossa recompensa, ela não faz parte de uma lógica terrena. Então, por isso, eu quero convidar você, junto comigo, a fazer com que a lógica celestial funcione. E para isso, eu e você, nós podemos fazer com que o dinheiro não seja a lógica que faz você ter graça na sua vida, mas você subordina ele para que o reino verdadeiro, o reino celestial, seja manifestado aqui na terra. E nós temos o Espírito Santo, que é o penhor, é a segurança de que esse reino, essa recompensa que nós falamos, ela não faz parte desse mundo, mas ela faz parte da eternidade, algo que Deus nos presenteou. E outra ilustração que me veio eu imaginei uma roda de crianças. E esses dias meu filho estava até aqui no culto, quando o Conrad estava pregando quinta-feira, e o Conrad deu R$2 para ele. Pensa, ele falava $2. Mal sabia ele que eram R$2, não estaria valendo até 10. E ele falava assim, $2 eu ganhei e tal. E me veio uma roda de crianças, e imagine esse dinheiro no meio da roda de crianças. A primeira atitude ali das crianças vai definir o comportamento das outras. Ou seja, se a primeira criança tentar agarrar aquele dinheiro, o que as outras vão fazer? Vão ir atrás e vão querer agarrar dinheiro. Afinal, essa foi a primeira atitude que aconteceu naquela roda. Mas se alguém colocar R$2 ali, e de repente chega mais uma criança e fala assim, mas peraí, eu tenho 1, eu tenho 2, eu também tenho, eu tenho 10. O que vai acontecer naquela roda? Aquela roda vai estar cheio de dinheiro, vai estar em abundância. E assim eu vejo a nossa oportunidade nesse tempo. Nós podemos ser um padrão nesse momento, no mundo que nós estamos vivendo. Ou você vai pegar o seu dinheiro, isso vai fazer com que todo mundo imite o comportamento, e gere essa aflição, ou você vai perceber que a generosidade ela pode aparecer, e isso vai contagiar as pessoas ao seu lado. Receba da parte de Deus o dom da generosidade. Ela não abençoa só quem recebe, ela abençoa você. Isso dá o verdadeiro prazer da vida. Pai, obrigada, Pai, por cada um que está nesse momento ofertando, através do link, através do QR Code. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o nosso mantenedor. O Senhor já nos deu tudo aquilo que nós precisamos concernente à vida. E nós podemos agradecer que a partir disso, nós podemos ser generosos com aquilo que temos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Se você não está conseguindo usar o QR Code com a sua câmera, que eu fiquei sabendo que a câmera funciona bem, mas você ainda tem uma opção no link do YouTube. Lá embaixo nós temos uma opção para você clicar, e ali você tem todas as opções de como ajudar a igreja no cinema. Muito obrigada pela sua generosidade. Grande é o Senhor que está em
nós, grande é o Senhor que nos chamou, nunca falhará. Forte é o Senhor conosco, forte é o Senhor, venceu por nós, nunca falhará, nunca falhará. Seu amor dura pra sempre, seu amor dura pra sempre, nos cobre com tua luz e abra os nossos olhos. Seu amor dura pra sempre. Yeah. Teu é o poder que é por nós, teu é o poder para salvar. Tudo Ele fará, tudo Ele fará. Seu amor dura pra sempre, seu amor dura pra sempre, nos cobre com tua luz e abra os nossos olhos. Seu amor dura pra sempre. Nosso Deus luta por nós sempre. Nosso Deus luta por nós. Nosso Deus luta por nós sempre. Não nos deixará, não nos deixará. Nosso Deus luta por nós sempre. Nosso Deus luta por nós. Nosso Deus luta por nós sempre. Não nos deixará, não nos deixará. Ele não nos deixará, não nos deixará. Seu amor dura pra sempre, seu amor dura pra sempre, nos cobre com tua luz e abra os nossos olhos. Seu amor dura pra sempre. Nosso Deus luta por nós sempre. Nosso Deus luta por nós. Nosso Deus luta por nós sempre. Não nos deixará, não nos deixará. Ele não nos deixará, não nos deixará. Ele não nos deixará, não nos deixará. Nunca nos deixou, mesmo Deus e ontem, hoje e sempre será, meu Jesus. que incrível foi essa noite, que incrível foi essa palavra. E hoje nós foi falado sobre o pecado. E quando falamos a respeito disso, muitas dúvidas surgem sobre como se livrar, como fazer. E esse momento nós iremos trocar uma ideia com o Cal, iremos falar a respeito sobre isso. Eu até queria convidar, Cal, vem aqui um momento. No início, eu assisti a primeira palavra, parte 1, e você falou a respeito de alguns pecados. E que muitas pessoas hoje elas ainda não entendem a respeito de como se livrar disso.
Então, qual o pecado que Cristo morreu na cruz? Esse é o pecado que eu cometo todos os dias. A respeito de como me livrar, de como me libertar, há um passo a fazer. Eu gostaria que você comentasse a respeito, principalmente no primeiro dia você falou sobre amartia, pecado de amartia, pecado de amartano. Eu gostaria assim que você pudesse trocar, assim, falar a respeito sobre isso conosco. Isso é bem legal essa pergunta, porque várias pessoas falam, ué, calma, mas você não falou que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo? E de fato tirou, só que ele tirou o pecado hamartia. E hamartia vem do grego. Hamartia era uma potestade, era um principado que de Adão até Moisés ele reinou, ou seja, o salário do pecado ali era a morte, porque hamartia reinava. E aí Jesus ele veio e a Bíblia diz que o corpo do hamartia foi destruído, o corpo do pecado foi destruído. Aí a pergunta é, pô, calma, mas então por que a gente peca até hoje? O Zeca me ligou essa semana e ele estava andando no parque. O Zeca é um cara brilhante aqui da Igreja do Cinema e ele fez essa pergunta, ele falou, calma, mas como assim? Eu não estou conseguindo entender a diferença entre hamartia e hamartano. Hamartia, imagine que é como uma árvore e essa árvore ela dá frutos. O fruto pendurado na árvore é o hamartano. O pecado como atitude, o ato pecaminoso nosso é o fruto de uma origem, e a origem é a hamartia. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tirou a hamartia do mundo. E aí o que acontece? O pecado que eu e você nós fazemos hoje, esses 8 pecados que eu falei aqui, são pecados hamartano, não confunda isso. Pecado hamartano, ele é um pecado a partir de você, uma atitude pecaminosa sua, só que ela não te condena, ela não te manda para o inferno, ela não te separa de Deus, fica bem claro isso, tá? O que acontece então? Por que eu deveria parar de pecar então, Cal? Porque quem peca não reina em vida. Você não vai viver plenitude e abundância de vida nessa terra enquanto você flertar ou estiver em pecado hamartano. O hamartia, Jesus já está tudo certinho. Agora, o hamartano depende da tua maturidade. O hamartia, ele fala a respeito então de natureza. A natureza do hoje pecado. eu não tenho mais uma natureza pecaminosa. Isso, não tem mais. Então por isso, esses pecados de hamartano, eles não estão estabelecidos em mim. Isso. Ou seja, hoje eu consigo me libertar de tudo isso. Isso aí. Porque é através da mudança da nossa mente. Correto? Esse é o mistério da santificação, né? A gente só consegue ser santo hoje porque a nossa natureza foi alterada. Eu era alma vivente e agora eu sou espírito vivificante. Então, no espírito vivificante, como que eu posso ter uma natureza pecaminosa no espírito de Deus que habita em mim? Não, o espírito de Deus habita em mim, por isso essa é a minha santidade. Aí a pergunta é, Cal, então você é um pecador que se santifica? Não, você é um santo que peca. Você é um santo que peca, por isso você não é um pecador. Você é um santo com atitudes de pecado. Então, Cal, então eu não posso usar, aproveitando, a Bíblia fala a respeito que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Então, esse pecado, ele fala a respeito da amartia. Amartia. Então, essa natureza pecaminosa não habita mais em mim. Não habita mais. Então, os pecados que eu cometo, no caso, no dia a dia, eles são por minha escolha e decisão. Isso. A origem é imaturidade. Por que alguém peca hoje? Porque é mau? Não. É pela mesma razão que o meu filho mais novo faz cocô na fralda. Porque ele é mau? Não, porque ele não entendeu o caminho do banheiro ainda. A partir do momento que você tem entendimento, não existe nenhum pecado que te traga vantagem. Então, enquanto você pecar, isso revela a sua ignorância quanto à desvantagem do pecado. Então hoje eu consigo estar livre do pecado. Isso. Porque Cristo, ele levou sobre si todos os nossos pecados, Todos. hamartia. Todos. Ou seja, hoje eu não possuo, novamente falando, repetindo, para deixar bem claro, porque são perguntas que elas causam muita polêmica, né? Polêmica. Total. Como você disse que você não é um pecador, então quer dizer que eu não sou mais um pecador. Você é um santo. É impossível ser santo e pecador no mesmo tempo. Agora entra a palavra então que diz que o pecado não existe mais. É sobre o hamartia. Hamartia. Cordeiro de Deus tirou o hamartia do mundo. Por isso o pecado, o hamartia não existe mais. Cara, que incrível. Que incrível, porque isso é uma mudança de mente. Muitas pessoas são escravas hoje do pecado, porque elas não entendem a respeito do que se trata. Nós olhamos para a tradução da nossa Bíblia e vemos tudo como pecado. Isso. Porém, ao momento que nós entendemos em qual ele se aplica, em qual sentença ela é dada, então a nossa mente ela é mudada. Com certeza. Então, automaticamente eu creio que hoje eu não sou mais um pecador, em mim não habita pecado, em mim habita a santidade, Isso. em mim habita o Espírito Santo, porque
a Bíblia fala que pela lei havia uma divisão. Isso. Entre o pecado e Deus. Mas Isso. Cristo, ele levou esse pecado consigo. Exato. Ele matou a morte e através disso hoje eu tenho vida. E eu posso Exatamente. desfrutar disso a partir do momento que eu entendo que eu não preciso mais viver em pecado. Exato. Porque o pecado não me define mais. Não define mais, você não é o que você faz, então é possível você ser um pecador porque você peca. Você é um santo que peca, e isso não te define como pecador. Assim como é impossível um pecador lá, um injusto que não nasceu de novo, ser justificado pelas obras. Só faz coisa boa, então ele é um bom menino? Não, a gente é um bom menino porque a gente nasceu de novo e a justiça de Deus está sobre nós. Mas olha que interessante, eu sempre digo o seguinte: você pega um país desenvolvido, Alemanha, Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, eu te pergunto, aonde tem mais pecado num contexto social? Na Alemanha ou num país que nem o Brasil? Aonde que tem mais pecado no contexto social? Provavelmente no Brasil. Na Alemanha morre uma pessoa por semestre de assassinato, de tiro na rua. Socialmente falando, no Brasil tem muito mais pecado social, violência, abuso, roubo, crime, do que na Alemanha. Aí eu te pergunto, onde tem mais ateus? Na Alemanha. Então, significa que pecado não tem nada a ver com espiritualidade. Pecado, depois da cruz, tem a ver com inteligência e cultura. Maturidade. Quanto mais inteligência eu tenho, mais maduro eu sou. Antes da cruz, pecado era uma questão de espiritualidade. Eu me livrava do pecado me espiritualizando. Depois da cruz, pecado é uma questão de imaturidade, porque o herdeiro, enquanto ele é menino, ele de nada difere do escravo. Ou seja, ele só não tem a consciência do herdeiro que ele é. Por isso que ele precisa de um tutor. Ele precisa de um servo dele que cuida dele. Por isso que a lei não serviu, né? A lei não serviu de tutor até Cristo. Até Cristo. Porque ela apontava o nosso pecado. Ou seja, a lei não é ruim. Isso. Ela mostra que nós temos a dependência de Cristo. Exato. A partir do momento que eu entendo que eu sou livre nele, então o pecado ele não tem mais poder sobre a minha vida. E aí Gálatas fala que nós fomos tirados, resgatados debaixo da lei por adoção de filhos. Então, cara, a graça não te dá o direito de pecar, ela te devolve o direito de não pecar mais. Eu creio numa vida sem pecado. Sabe qual é o maior engano das trevas para a igreja de hoje? É achar que o bem e o mal está dentro de você. Ou seja, eu sou santo, eu sou de Jesus, mas eu ainda sou um pecador, sou um desgraçado, sou um vagabundo, minha carne, meu... Não. Isso é o conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão ele tem conhecimento do mal, o problema de Adão não foi ter conhecido o mal, foi ter conhecido a distinção do bem e do mal dentro dele. E hoje nós temos as pessoas crendo que o bem e o mal habitam dentro dela. É impossível. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas, a natureza velha passou, eis que novas se fizeram. Eu creio que quando nós nascemos de novo, uma nova natureza, Deus ele muda os teus instintos. Quer um exemplo disso? Por que você não rouba? Porque esse pensamento simplesmente não sobe na tua mente. Da mesma maneira, você tem poder para nenhum pensamento mais subir na tua mente. Adultério não sobe mais, sonegação de imposto não sobe mais, ira, rancor, amargura não sobe mais. Deus ele quer tocar os seus instintos. A graça faz isso. Então a graça ela nos dá esse poder de mudança de mente. A graça nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ou seja, toda a perfeição de Deus está em você, toda a perfeição de Jesus está em você, toda a pureza de Jesus, toda a glória de Jesus, todo o conhecimento, toda a sabedoria está em você. Assim como Ele é, tal nós o somos. Cara, que incrível. Deus que incrível. É bom, né? Por causa que, por muito tempo, a igreja tem pregado a respeito do pecado, mas sem entender o que ele é. Então, eu agradeço muito por nos explicar. A palavra que nos foi dada, acredito que a partir deste momento não terá desculpa, porque antes nós tínhamos uma desculpa a respeito do pecado. Então, como eu tenho uma natureza pecaminosa, assim eu peco, mas a partir do momento que eu creio em Cristo, tudo se transforma. Então hoje eu não tenho desculpa para pecar. É tudo novo. Que bom, Cal. Que Deus Valeu. abençoe, muito obrigado por esclarecer. Eu acredito que você neste momento deve estar bugado. Sua mente agora deve estar assim, meu Deus, está explodindo. Mas eu creio que é uma semente que Deus coloca no seu coração e deixa ela germinar, deixa ela crescer. Porque eu creio que o fruto da graça ainda irá transbordar ainda mais sobre as pessoas que estão nos ouvindo. O evangelho é uma nova boa, é uma boa nova. Não basta ser algo novo, precisa ser bom. E às vezes as pessoas falam, cara, isso é bom demais para a gente acreditar assim.
bem-vindo ao Evangelho. Salvação é bom demais, santificação é bom demais, serviço é bom demais. Valeu? Que bom. Muito obrigado, Cal. Obrigado. Agora nós iremos caminhar para o fim. Temos alguns pedidos de oração sobre a Fátima, sobre o Wellington. Nós iremos orar. As pessoas estão orando a pedido sobre dor, angústia, perda, coração partido. Outra pessoa está com dificuldade no enxergar. Ela será feita uma cirurgia amanhã. E eu creio que nós iremos declarar vida. Amém? Nós declaramos vida sobre vocês. Sobre o coração que está partido, sim, amargurado. Está declarando vida, Pai. Senhor, que o Senhor venha derramar, Senhor, o seu amor, para que tudo aquilo, Senhor, que seja feito, causado por sentimentos, seja sanado agora. Porque eu creio, Pai, no poder que há no seu nome. Amém, eu creio, meu Pai, naquilo que tu fizeste por nós na cruz. E nós vivemos nesta verdade. Eu declaro vida, Senhor, sobre esse coração amargurado. Eu declaro cura sobre esses olhos, que eles voltam a enxergar agora. Toca agora, em Jesus. nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Então, o nosso próximo encontro será na quinta-feira, às 9 horas da noite, no nosso Global Service, que é um culto completamente em inglês. Você pode falar um pouco a respeito sobre isso, Cal? O nosso culto em inglês tem o desafio primeiro de desafiar você a melhorar o seu inglês, e talvez você não sabe falar nada de inglês. Essa é uma boa oportunidade de você ir acompanhando, e todos vocês que são alunos de inglês aqui de Curitiba, nós queremos abrir a casa para vocês terem uma experiência, uma imersão de inglês. Então, na quinta-feira, todo o nosso pré-service, a gente chegou aqui, é só inglês, é proibido falar em português até o final da sessão. Nós temos uma comunidade internacional hoje, nós estamos pregando essa mensagem que você acabou de ouvir em inglês com amigos presenciais, outros amigos que são, no próximo vai ser o Jonathan Carsten, lá da Alemanha, que vai estar pregando diretamente da Alemanha, e a gente está simplesmente colocando o mundo dentro da sua sala. Que incrível, tenho certeza, nós recebemos testemunhos do culto passado, onde pessoas foram curadas a respeito de um culto que é completamente em inglês. Eu creio que essa mensagem ela será não para apenas o nosso país, mas para o mundo. Amém. E é através disso que nós cremos, é para isso que nós servimos, é nisso que nós andamos. Amém. Amém? Então até a próxima, tenha uma ótima noite, uma ótima semana, que Deus abençoe vocês.